Alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Eu estou aqui com o Eric Batalha. Eu estou aqui com o Márcio Valdo Lira. E o nosso tema de hoje é o que, Eric? Olha, pergunta pro Marci, que eu acho que ele tá mais preparado do que eu. Tá bom, então desculpa aí. Pra você ver como a gente tá preparado, né? Eu que não faço a mínima ideia do que a gente vai falar, sou mais preparado. Mas Então enfim, vamos começar. Tá, Batman, qual é o É pra não ter pauta? É pra não ter o pato? Pato. Pra não ter pato. Tá longe do Ciro aí. Qual é o jogo preferido do Mega Drive de vocês, do Pato Donos? Tem mais de um? Eu não sei, eu não consigo lembrar de ninguém. bom, já que você falou de empato, o assunto que a gente vai falar agora é sobre desenhos, porque a gente já esgotou, não esgotou não, a gente já tá falando, tem muitos vídeos sobre filmes, muitos filmes sobre séries, quadrinhos, games, e a gente pensou, poxa, bora variar um pouquinho, o que a gente não falou? Não falou muito da gente dos desenhos, né? Principalmente aqueles desenhos que marcaram a nossa infância. E já que o Batalha falou pato, e agora ele vai ter que colocar esse trecho na gravação, né? Por causa não vai poder cortar. Um desenho que me veio na mente, que eu gostava muito quando eu era criança, e acho que todo mundo assistiu, foi DuckTales. DuckTales são os caçadores de aventuras. São os caçadores de aventura. Exatamente. O primeiro ponto de DuckTales que... Eles são grandes figuras. Bom, primeiro ponto, né? A abertura é maravilhosa, cara. A abertura é maravilhosa. Eu vou falar mais um pouco daqui pra frente, porque eu tenho um assunto polêmico pra dizer aqui. Mas o fato é que o incrível de DuckTales já começa com o fato de que ele meio que foi, vamos dizer assim, o começo do Marvel Studios da época deles. O quê? Me explique, por favor. Porque ele se utiliza de personagens que não são os principais. Não tem Mickey, não tem Pateta, e o Donald é simplesmente o coadjuvante que aparece no primeiro episódio. Que é quando ele vai entregar vai basicamente entregar os sobrinhos dele para o tio Patinhas, porque ele precisava sair já pra virar marinheiro. Exatamente. Aí você descobre porque ele usa roupa de marinheiro. Ele e o Kiko. Que era bacana, porque qual é a ideia da história? Primeiro que não eram os personagens principais, não eram os mais populares. Então, pra mim, quando eu assisti na época, era novidade, eu não conhecia nenhum deles. Mas todos os personagens são cativantes. É verdade. Do tio Patinhas, cada um dos três sobrinhos, né? Que é o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. O que me deixava meio confuso, né? Porque nos quadrinhos, quando se fala de sobrinhos do tio Patinhas, era o Donald, o Peninha e o Gastão. E agora tu me confundiu todinho. E aí eles são sobrinhos do Donald, que por tabela também são sobrinhos do tio Patinhas. Mas negócio, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, exato. Quarto grau, quinto grau. Mas o melhor de tudo é que, cara, eram histórias muito bem elaboradas, com muita aventura entre eles. Então, eles são os caçadores de aventura. Exatamente, né? não eram só historinhas simples do cotidiano, porque eles viviam numa mansão, né? Não, eles saíam mesmo atrás de buscar tesouros, de explorar lugares e tal, sempre alimentando a missão do tio Patinhas. O tio Patinhas, pra quem tinha contato apenas com as animações, ele não era tão conhecido, mas na época antes do DuckTales, os quadrinhos do tio Patinhas já eram referência. Então era desconhecido para quem assistia aqueles desenhos e tal, mas nos quadrinhos o tio Patinhas já era um personagem que vendia bastante quadrinhos. Com certeza. Por isso que ele é rico. Não, mas o DuckTales era um desenho que passava no SBT. Sim. Né? Eu tenho lembrança de assistir de tarde, assim, acho que era um dos últimos desenhos, assim, passava de tarde, que dava tempo, porque assim, né, a minha vida era de manhã ir pra escola, sair correndo pra assistir o último desenho da manhã que passava na Globo. Tipo assim, o último desenho era o X-Men, aí saia empinado da escola, aí pra assistir X-Men. E de tarde tinha a famosa aula de reforço. Aí terminava a aula de reforço, aí eu não tinha que correr muito, porque a aula de reforço era do lado de casa. Aí eu ia em casa ligar a TV, que era naquela janela da Sessão Aventura. Sessão Aventura. Oferecimento aspirina contra dor de cabeça, febre e dores musculares. Que eu gostava muito, que passava na Globo. E antes da novela. Era o período que a TV estava disponível. Isso, também, né? Caso você não saiba, seja você é jovem, houve uma época que isso era uma TV para a família toda, né? Então tinha aquele horário que a criança, o adolescente podia assistir TV. No horário da novela, já era. Era uma época que as pessoas liam livro, liam revista em quadrinhos, iam pra rua brincar, né? Brigavam no fliperama. Por aí.
depende da sua faixa etária. Depende da sua faixa etária. Só que existe uma coisa que me marcou muito do DuckTales, que era aquela situação de que muitas histórias não eram... no início é episódico, mas tem as sagas. Sim. Então, tu assiste o primeiro episódio, aí termina no Jeff Sketch falou hoje, né? Sei lá, no Cliffhanger. Isso, termina aquele cliffhanger. Amanhã eu vou ter que assistir. Ainda tinha isso, né? Tinha isso. Se tu perdesse o outro dia, já era. Né? O DuckTales já começou com uma sequência de episódios, porque a sequência lá em que o Donald entrega lá os sobrinhos pro tio Patinhas, que tem aquela coisa de que eu não quero cuidar de ninguém, eu quero só viver minha vida, não sei o que, tal. Mas o que foi que eu fiz para merecer ficar amarrado a esses jovenzinhos? O senhor é o único em quem eu confio, tio Patinhas. E eles vão descobrir que um dos artefatos lá do museu do tio Patinhas era um mapa. Era um mapa de um tesouro. Daí o episódio termina quando eles enfrentam lá os irmãos Metralha. E eles pegam lá um mapa, que era um navio, na verdade uma réplica de um navio, que quando ia ver era um mapa. E aí nos episódios seguintes, por mais que tivesse o final daquele lá, já tinha resolvido mais ou menos naquele episódio anterior, mas era uma continuação dele ficar buscando, peraí, o que significa esse mapa? Aí por mais que o episódio fosse uma outra coisa com outros personagens, mas era sempre essa busca dele, né? Por exemplo, tem um episódio que ele chama o Capitão Boeing. Sim, que era o aviador que não sabia voar. Não sabia aterrissar. Aí tá um episódio disso, aí depois ele vai num episódio que ele vai disputar alguma coisa com o arqui-inimigo dele, que é o Panduro McMonday. Aí outro episódio ele chama de novo os sobrinhos porque eles acharam outra metade do mapa, e vai, ou seja, uma sequência de uns 10 episódios que vai culminar deles finalmente encontrarem aquele tesouro. Então, foi só um gostinho de como seria essa sequência de episódios lá dos DuckTales. O DuckTales, ele é muito baseado nos quadrinhos do Don Rosa, que foi o cara que começou a escrever as histórias do Tio Patinhas depois do criador dele, que é o Karl Barks. Que foi o cara que basicamente assim popularizou os quadrinhos da Disney, o Karl Barks, é um grande mestre da nona arte. Mas o DuckTales não foi o único desenho de sucesso da Disney, né? Sim, teve tiveram várias iniciativas, né, da Disney, né? Tá? Acho que já na década de 90 teve o Tailspin. Sim, que recebeu o nome de Esquadrilha Parafuso. Esquadrilha Parafuso. Né, que era com o Balu, aquela equipe lá do Mowgli. Aí teve o Tic Tac, os Defensores da Lei. Isso eu lembro. Né? O Tic Tac vem. E o Tic Tac vem. Venha ver. E o Tic Tac vem. Fazer o bem. Tic Tac e os Defensores da Lei. Teve um revival aí por conta do filme do Tic Tac. É verdade. Muito bom, se você não viu, assista. Vale a pena. Principalmente quem assistiu o desenho animado. E também teve o que que no início eu não gostava, mas depois de tanto assistir eu gostei muito, que é o Darkwing Duck. Cara, é muito bom o Darkwing Duck, cara. Esse papo é demais. Ele voltava que tinha uma coisa meio... Acho que é meio sombra, né? Isso. Ele era tipo um Batman. Ele falava uma coisa... Era o sombra. Ele aparecia, deu fumaça lá e falava: eu sou o terror que voa na noite. Eu sou o chiclete que gruda no seu sapato. Eu sou o Darkwing Duck. Aí ia lá, deu... Isso, cara, tá bom, pode vir. Ele tinha toda aquela coisa do teatro, bacana. E nele, o ajudante dele era o Capitão Boeing. É verdade. Era um multiverso. Era um multiverso, sim. Sempre... Agora tem um episódio do Darkwing Duck que me marcou muito, que é ele enfrenta um vilão. Aí ele tinha uma filha. Sim. Aí que ela vai pro futuro. Esse que eu tava lembrando. Agora eu lembrei. Aí ela vai pro futuro. Aí quando ela chega lá, ele é o Darkwing Duck Cavaleiro das Trevas. Nossa. Ele perdeu a filha, ele é todo sombrio, aí ele já bate muito nos caras, assim. Darkwing Duck é Disney ou é Warner? É Disney. É Disney? Disney. Né? Tem o Capitão Boeing. Tá? E também teve outro da Disney, que foi o outro revival, né? Que já foi, acho, depois da segunda metade da década de 90, que ia passar na SBT, que era o Disney Crush.
Tinha aqueles desenhos lá que tinha Timão e Pumba. E tinha aquele dos patos lá, que era meio marciano, sei lá, do espaço, que jogava o rock, uma coisa assim. Ah, Super Patos, né? É, que eu também gostava. Uma lembrança tão vaga disso, mas é muito vaga. Mas moleque, né? Inclusive isso explica o meu silêncio, só pra vocês não entenderem. Um pouco mais pra frente, até porque tinha até uma versão um pouco mais jovem, mais jovial do Donald com os sobrinhos, né? Eles estariam um pouco mais crescidos, né? Com roupa mais incrementada, com topete, não sei o que era Quack Pack, uma coisa assim. Eu não gostava muito desse não, mas enfim. E tinha o do Pateta com o filho dele que era legal também. Esse era bacana. Esse eu assisti. Inclusive, uma das músicas também de aberturas que eu mais gostava, que era bacana. Pois é, aí a Disney marcou bastante, né? Sem contar os famosos episódios dos desenhos mais antigos, né? O Donald versus a abelhinha. Pô, eu gostava pra caramba. O urso roubando mel do Pato Donald. Eu gostava daqueles episódios em que a cidade toda era formada por patetas. Era o pateta, sempre tinha um narrador falando, né? Olha essa vida, não sei o quê. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é? Tem um episódio desses da Disney que é o Mickey, o Donald e o Pateta num trailer. Sim. Que eles vão andando, aí aí eles vão fazer o café. Aí vai acontecendo um monte de coisa assim. É muito legal. O Pateta Donald, precisa de leite. Ele fala lá, o Pateta precisa de leite. Ele tira um pouco de palha lá, vem uma vaquinha andando. Vem cá. Aí vai a orelha vai. Tira lá da janela. É muito bacana. Aí vai acontecendo os desastres lá, né? Sim. Let us go!